eu vou chamar o nosso convidado, o comentarista, o doutor Arnóbio Rocha, ele que sempre participa aqui pelo telão, hoje deu o ar da graça aqui no nosso estúdio. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo Arnóbio. Firme, querido? Firme, que maravilha. Só não vou te dar um abraço para a gente não bater os microfones aqui. Tudo bom, querido? Tudo bem. É uma honra recebê-lo aqui. Honra é minha. Sempre está aqui no telão. Mas aqui é bem diferente, é mais gostoso, mais íntimo, né? Isso. Eu não fico perdido na frente da tela do computador sem saber se você está vivo, se ele sumiu. Porque você se perde, né? Que tem corta, né? O Valério Arcari, o professor Valério Arcari, vira e mexe, ele está falando, daqui a pouco ele fala assim, Dom, você está aí? Eu imagino que não dê para ter muita... Bom, Arnóbio, eu queria falar sobre diversas questões contigo, mas essa que a gente está trazendo agora, que é a sucessão do ministro Barroso. Eu vou te fazer uma pergunta, aqui não é o Conversa Sem Curva que você já participou, mas eu quero te perguntar, não, você não teve ainda no Conversa Sem Curva, então já vamos fazer uma prévia aqui. Direto ao ponto, uma conversa sem curva. Você acha que o presidente Lula deveria nomear uma mulher como ministra da Suprema Corte? Diretamente, sim. 51,5% da população brasileira é composto por mulheres. Esse é o primeiro fato. Segundo, mais de 50% da advocacia é de mulheres. Então, a fonte principal do Supremo são as mulheres. É uma entidade que foi trazida para o Brasil, né, construída quando o Dom João VI fugiu lá da Europa e veio para cá, e fundou-se o Supremo Tribunal em 1808, são 217 anos, e apenas 3 mulheres. 3 mulheres em 217 anos. Além da subrepresentação, muita gente não percebe, não sabe exatamente isso. E assim, eu me sinto muito confortável, porque eu sou um homem branco, né, hétero, essas coisas. Então, dentro do padrão, né, advogado, classe média, mas eu acho que está na hora de nós, homens principalmente, olharmos com mais carinho para as coisas, com mais generosidade para a realidade do mundo. Não tem nada de identitarismo, de uma política obrigada. Inclusive, é preciso deixar bem claro, qualquer nomeação que o presidente vier a fazer, independente se vai ser homem, se vai ser mulher, eu vou ser militante na defesa do que ele fizer. Eu acho que a gente não coloca em xeque, em dúvida, a escolha e principalmente os critérios que são usados no momento de muita disputa política, ideológica. Nós já tivemos oportunidade de escolhas e essas oportunidades foram infelizes, houve uma mudança de conduta, né, de perspectiva. O Barroso, você estava falando agora, era um nome que tinha uma boa aceitação e, por vezes, não ali ficou, parece que quando se veste aquele fardão ali, se muda. Então, eu não vejo como a gente hoje não discutir essa questão da presença das mulheres. Eu sou um pouco mais radical, né, porque eu acho que tinha que ser meio a meio. Eventualmente a maioria de homem, ou noutra vez de mulher, 6-5, de um lado ou do outro. Mas é um longo caminho a ser percorrido e a gente não pode perder mais tempo. Tá? O presidente Lula teve um privilégio para ele nomear nesse primeiro mandato, que eu acredito que ele vai renovar, 3 ministros. É um momento muito raro você ter essa coincidência e até agora, inclusive os novos que entraram, né? muito importante, se questiona por que esse, por que aquele, mas o importante é que para a democracia e pelos critérios da Constituição, o critério é esse, é um critério claro, objetivo, é uma escolha privada do presidente, atendendo às condições fundamentais. Reputação ilibada e conhecimento jurídico notório, saber jurídico. Mas parece que para as mulheres essa que a gente brinca, tem um plus a mais. Ela tem que ser absolutamente maior, impecável, tudo, como se houvesse critérios. Isso vale para mulheres, vale para negros e negras, tá? E inclusive para a questão da diversidade, então seria muito mais critério. Então a gente tem que parar um pouco, né? É um momento muito importante do mundo. E coincidentemente, Arnóbio, só um parênteses nesse teu raciocínio, sempre com as maiorias minorizadas,
né? O desafio parece que tem que ser muito maior, os critérios parece que tem que provar muito mais. Exatamente, exatamente. Pode continuar. Assim como o próprio presidente Lula também é vítima desse tipo de coisa. Ele tem que provar muito mais do que qualquer político comum, advogado, empresário, economista, mas por ele não ter curso superior, se cria preconceito, né? De que ele tem que responder muito mais ou qualquer coisa que faça, você tem uma mitigação do valor daquilo que é feito. Então, para as mulheres, se cria também um duplo degrau e você coloca muito mais dificuldade. Eu acho isso um verdadeiro terror. Te digo com muita tranquilidade, eu já escrevi sobre isso no meu blog, a vaga do STF é um bom momento de você corrigir algumas injustiças e trazer para a discussão. Não impondo ao presidente nenhum nome, nada, claro, mas eu te digo com muita tranquilidade. Eu podia te citar aqui umas 20 mulheres, eu acho que grandes juristas, que não devem nada, e tanto de currículo como de vida, e não precisa, eu também sou absolutamente, radicalmente contra esse tipo de imposição, de mestrado, doutorado, porque para o homem não se exige, mas para a mulher tem que exigir, entendeu? Mas mesmo assim, há mulheres e grandes juristas que têm todas essas qualificações, eu posso te citar vários nomes, e inclusive nomes provados. Aqui um nome que também é levantado, da ministra Daniela Teixeira, que foi para o STJ nessa gestão do presidente Lula, e que é uma expressão muito forte da presença da mulher lá, os seus votos, a sua sensibilidade. Então você percebe que não é obrigado a ser um homem, entendeu? Estou dando um exemplo, mas aqui, por exemplo, a ex-presidente da OAB de São Paulo, a Patrícia Vonzolini, é uma intelectual, jurista, né? Tem a Gisela Cittadino, tem a Carol Proner, a minha amiga Vera Lúcia, que é uma mulher negra, né, que é muito competente. E você vai, não é difícil. Sim. Mas parece que é mais fácil dizer que existe o Pacheco, que existe o meu grande amigo Jorge Messias, que é um cara fantástico, e talhado, inclusive, para o Supremo, mas não é uma coisa que é tão natural. O natural é que a gente tivesse essa capacidade de olhar mais amplamente para a sociedade, olhar quem somos nós, quem são as mulheres dentro da sociedade, a importância que elas ocupam na sociedade e que já são maioria no nosso meio, no meio jurídico. Você entrevista de vez em quando a Ana Carolina aqui, a Mariana, a doutora Gabriela. Então você tem nomes, sabe? O mais fácil é você sombrear, dizer que esses nomes aí é mais fácil. O ministro Alexandre torce por tal, o ministro Gilmar, o decano parece uma coisa muito óbvia, e essas obviedades nunca servem para o país, para a construção de uma nação moderna, plural, diversa, que inclua. O presidente Lula está fazendo um mandato que, nessa questão das mulheres, da participação das mulheres em vários tribunais, é fato, as nomeações. O Tribunal Militar, né? Sim, no STM, 2 mulheres, no TRF, aqui a minha amiga Gabriela Araújo foi nomeada, você tem no TSE, a Estela Aranha foi nomeada, mas você tem que também olhar no topo. Sim. Esse topo ele tem que refletir a sociedade e principalmente a advocacia. A gente não pode esquecer isso. A gente não pode deixar de barato. Ninguém vai ficar fazendo cavalo de batalha, tem que ser esse, tem que ser aquele. Que seja a melhor e não só apenas o melhor. E aí, lógico, dentro desses critérios, o Jorge Messias preenche muitos critérios, um excelente quadro. E ele não é só do núcleo duro, tá? Ele é do núcleo mole, médio do partido. É um consenso. Ele tem um consenso também. Muito bem. Arnaldo, tem uma outra questão que a gente tem destacado aqui no jornal e também no Conversas em Curva, em relação ao protagonismo da Suprema Corte, do Judiciário, ao longo desses anos, não só nessa questão do enfrentamento com a extrema-direita, né, que é a função da Suprema Corte, mas também os avanços que o Brasil deu em relação à comunidade LGBTQIA+, por exemplo, partiu
lá da Suprema Corte. Assim, aliás, a atuação da Suprema Corte foi preponderante, assim como algumas questões de gênero também. Então, cada vez mais fica claro, dentro do subconsciente da população em geral, da importância da composição e do papel da Suprema Corte, né? Isso esses anos que a gente vem vivendo de turbulência política serve também como um período pedagógico e didático para a população. Isso talvez traga um componente a mais, né, de dificuldade ou de desafio do presidente Lula de ter um critério a mais, que é justamente essa questão do protagonismo da Suprema Corte e também o fato do ano que vem o presidente eleito ou reeleito vai indicar mais 3, né? Mais 2, né? Mais 2, e isso vai consolidando, né, uma configuração talvez ideológica, de campo político dentro da Suprema Corte, que eu sou uma daquelas pessoas, e você me conhece há muito tempo, que tudo é política, inclusive, né, o que se passa na cabeça de cada ministro da Suprema Corte. Como é que você percebe essa questão? Olha, eu acho que isso é fundamental e principalmente é o seguinte, nós estamos na TV dos trabalhadores. A presidenta do sindicato dos bancários, a Neiva, nossa companheira, uma mulher. Tá? Eu estou ressaltando isso porque também tem um corte social de defesa das garantias, dos trabalhadores, da Previdência Social. Hoje no STF não tem nenhum ministro que tenha origem diretamente na Justiça do Trabalho, o que é uma distorção. E que existe uma discussão grande lá dentro agora com a privatização. Sim, claro, e isso reflete inclusive essas discussões. Mas veja outras situações assim, até mais, que também são extremamente complicadas. Você tem um STF que você não tem uma representação trabalhista, né, do ponto de vista da Justiça do Trabalho, que inclusive interrompe decisões de uma justiça própria, que é do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, e você tem, ao mesmo tempo, uma discussão, por exemplo, sobre o aborto ou da saúde da mulher, discutida por 10 homens e uma mulher. Qual é o critério, qual é o valor? E isso não significa dizer que esses homens que estão lá não têm essa sensibilidade, essa capacidade, nada disso. Mas há também são questões bastante objetivas que você deve levar em consideração. E o tribunal, ele tem uma participação progressista em muitos temas, né? Nesse da defesa da democracia, nesse das questões de gênero, também ele foi muito importante, da questão da LGBTQIA+, são avanços dentro do Supremo que não se pode perder. É a corte mais importante do país do ponto de vista das decisões que elas servem e elas balizam todos os demais tribunais. E o STJ é a casa do povo, né? É a justiça do povo, que ali se acolhe o que não iria, não deveria. Você tem uma série de critérios que devem ser respeitados e é importante que o tribunal seja um tribunal que discuta a realidade e o poder do país. Porque o poder ele é tripartite, ele é do legislativo, ele é do judiciário e é do executivo. E quando você tem esses poderes bem calibrados ou momentos até o contrário, né, que você vê decisões no legislativo que são absolutamente preocupantes. Você vê o povo na rua, vou lá, os caras votam lá, 493 votos, uma unanimidade. Aí, uma semana depois, se recusam a taxar as bets. Cara, é um negócio tão surreal que você não consegue acreditar. Eu estava em Brasília ontem, quando votou, mas eu tenho uma visão positiva, porque isso também reflete uma situação que o governo foi muito mais à esquerda, foi muito mais proativo nesses últimos meses, e ao mesmo tempo vai ter a reação do outro lado. Porque é um ensaio, um balé ali que está sendo preparado para 2026, e esse embate político traz também uma responsabilidade para a sociedade que ela tem que votar, e não só para o presidente, ela tem que votar no legislativo de acordo com essa responsabilidade que nós temos. Porque às vezes o cara vota, vou votar mesmo no presidente Lula, por exemplo, na renovação, mas aí vota num cara do União Brasil, ou sei lá, como é o nome dele? Nem sei o nome do partido, Republicanos ou qualquer coisa, que não tem nenhum tipo de relação, compromisso
com a defesa de valores fundamentais para a sociedade. Isso é muito importante, é muito importante. E nós estamos aqui, né, fundamental. na Casa dos Trabalhadores, TVT, a TV dos Trabalhadores, que você começa a construir espaços aqui numa mídia que não é alternativa, é a mídia real que vai refletir. Você também tem que fazer essas discussões com muita tranquilidade, serenidade, né? Essa discussão da vaga do STF ou da participação política, ela é uma coisa muito tranquila. A gente não pode transformar isso em qualquer tipo de palanque ou de tensionar as relações do país. A maturidade política passa por essas discussões. Vamos dar uma olhada na parcial da nossa enquete, por favor? Está ali, ó. Lula deveria escolher uma mulher para o STF. 50% da nossa audiência, por enquanto, doutor Arnaldo, diz que sim, com certeza. 25% não, deve pensar na política, acha que ele deve pensar na política. E para 25% isso é indiferente. Depois desse nosso papo aqui, você vai ver que no final do programa, essa enquete ela já vai ter, né, se movimentado ali naquelas respostas ali. Com certeza 50%, ou seja, metade da nossa audiência, já está em 51%. Aqui é automático, aqui não tem esse negócio de voto impresso, não, e nem vem pedir voto impresso aqui não, tá bom? Doutor Arnóbio, bom, mudando de pão para bolinho, para não falar outra coisa, porque a gente está na televisão, eu queria falar sobre o doutor Pacheco, nosso querido amigo. A gente se encontrou ontem na homenagem, né, lá no local onde ele foi assassinado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse teu colega e amigo, um querido, né, um cara de uma gentileza gigantesca, e que eu tive o prazer de desfrutar da amizade dele. Como é que era o Pachecão, querido, e como é que você encarou está encarando, né? Olha, primeiro, eu tenho um privilégio seguinte, porque eu muito mais briguei com o Pacheco do que a gente bebeu. Que maravilha! Mas ele tinha uma generosidade muito grande. Sim. Porque a gente, lógico, disputa de ordem, ali de entendimentos, mas eu sempre tive um respeito muito grande. Ele foi o líder das prerrogativas, que a comissão, do ponto de vista interno da OAB, a mais importante é a comissão de prerrogativas. Para mim, para fora, é a Comissão de Direitos Humanos, que eu dirigi há um tempo atrás, por um período curto, mas eu participei intensamente durante 3 anos da Comissão de Direitos Humanos. Eu tive muita interação com o Pacheco dentro dessa disputa de ordem, dentro do trabalho e fora. Ele mandava as mensagens, né? Ele gostava de música e mandar algumas coisas que são impublicáveis, e que a gente trocava, o que é natural, e de encontro de boemia, de farras, não sei o quê. E o Pacheco era uma figura diferente, era uma figura bonita, inteligente, jeitão grande, aquela coisa toda. E a morte dele tem um simbolismo muito grande para todos nós. Ele não ia morrer de uma forma natural. Eu prefiro entender de uma forma poética. A partida dele e nas contradições que nós temos na vida. Aquelas pessoas que levaram ou colaboraram diretamente para a sua morte são as pessoas que ele mais defendia. E a extrema-direita é tão estúpida que acha que aquilo ali foi uma justiça celeste contra ele. Ao contrário, se ele tivesse sobrevivido, ou qualquer um de nós que defendemos direitos humanos, a gente vai defender aquelas pessoas, o direito delas, de defesa delas. Então não tem nada. E ontem eu consegui falar um pouquinho ali, estava muito emocionado, mas eu falei principalmente o seguinte: a defesa do Pacheco, ela deve ser pautada por aquilo que ele acreditava, que era a justiça para os mais miseráveis, para os pobres, para aqueles que não tinham oportunidade. Não muda nada da forma como ele foi assassinado. Quem defende direitos humanos não tem esse critério, ao contrário deles, acham que pode fazer justiça de qualquer jeito. Não, a gente defende a justiça, as garantias, e é isso que nos faz diferente. Tá? A filha dele falou muito bonito, que estava preocupada com o que ia acontecer com o casal, tudo. Mas a gente não entra. Teve um vereador de Vitória que
difamou, né, o Pacheco. Isso dói na gente, né? Colegas nossos, você vê os comentários de portais, teve o que mereceu, ou algo assim. O É tão delegado duro, Nico, né? que ocupa um cargo na Secretaria de Segurança Pública, ele disse questão do celular, que as pessoas roubam o celular e a pena, sabe, dando uma indireta, sabe, de uma forma desumana, sobretudo em relação a isso. Ou seja, né, pegar aquela frase do Lula, né, que eles deturparam e fica com aquela história de que o Lula diz que não tem problema roubar um celular, que é uma fake news já desmentida diversas vezes. E o que me assusta não é o cara da borracharia do açougue bolsonarista falando isso, mas sim um membro do alto escalão da Polícia Civil de São Paulo. Né? Porque assim, o Pacheco, aquilo que a gente trabalha, que é dentro de um campo ali de justiça, jurídico e de segurança pública, ele é vítima da violência urbana, que esse secretário aí, que se diz matador, que o critério para ele policial bom é aquele que mata, não vem ao debate, entendeu? Sim. Ou vem para estigmatizar o debate, o próprio Nico. E não é o nosso critério, sabe? O Pacheco, ele estava muito acima de tudo isso. Sim. Ele era um difusor de ideias, apaixonado. O Genuíno Neto ontem esteve lá, e o Genuíno falou, olha, mais do que o meu advogado, ele se tornou meu amigo. Ele foi um cara que enfrentou no STF o Joaquim Barbosa, quando toda a sociedade batia palma porque ele estava atacando o nosso campo, e o Pacheco foi muito firme na defesa, foi até levado, conduzido pela polícia do judiciário. Então, mas ele era um cara corajoso nesse sentido, não aquele corajoso fanfarrão, ele era um corajoso na defesa da advocacia, das prerrogativas, que era a grande paixão dele, o grupo Prerrogativas também, que ele participava junto comigo e em tantas coisas também. E ele era um apaixonado por novela. Ele estava, para você ter ideia, na última mensagem que ele mandou, talvez até ali naquela rua, ele criou um roteiro. Ele criava um roteiro dos destinos do tal do Vale Tudo. E aí ele escreveu lá que ele ia fugir com uma mocinha que não era tão mocinha assim para o Rio de Janeiro, e que ela depois o abandonava e ia casar com o Cacai, que é o nosso amigo. Falei com o Cacai ontem. Que maravilha. Assim, e aí ele escreve assim, segue o baile, vale tudo. Cara, é isso que ele era, e é isso que a gente tem que guardar das pessoas, tá? Sim. A sua família foi vítima da ditadura, eu vi que teve um ato muito bonito na Faculdade de Direito. Parece que a gente está se reencontrando com o país, entendeu? Isso. A sensação, eu vi aquelas pessoas, vi o Camilo Vanucci, vi a Augusta, foi tão bonito, tão marcante, né? Encontrei o Genuíno, aí você percebe, pô, esse país, há 4 anos atrás, estava numa desgraça, numa draga, a gente se encontrava quase que escondido aqui, né? Muitas vezes. Isso, vinha aqui, se a gente usava uma camisa vermelha, a gente era meio louco, né? A gente usava, mas... E agora você vê essa coisa. Sim. E o Pacheco também é fruto disso, e eu acho que a gente tem que celebrar pessoas como ele, que fazem a diferença dentro da sociedade, para o bem das pessoas, dos mais pobres, dos mais simples. Porque a nossa missão de vida na advocacia, a gente tem um juramento muito claro, a defesa da democracia, do Estado de Direito e dos direitos humanos. Sim. É o juramento, está lá no Estatuto da Ordem, e eu acho que se a gente cumprir isso, a gente vai muito bem. Por isso que a maioria é composto por mulheres. Tá? Sim. Doutor Arnóbio, quero agradecer muito a tua vinda aqui, pessoalmente dessa vez. Bom, você sabe, né? Você é só abrir a porta e entrar aqui, né? Você já tem... né, o crachá, inclusive, da TVT. Muitíssimo obrigado pela tua visita, pelo nosso bate-papo. Forte abraço, querido. Muito obrigado. Um abraço para toda a comunidade da TVT. Forte abraço. Bom, hoje o privilégio de receber aqui o doutor Arnóbio, nosso colunista e comentarista, que está aqui toda semana, nos momentos mais quentes da política do Brasil e do mundo.